E aí ele forçou. Eu tenho certeza que você ficou grávida. Eu não tinha ninguém pra contar. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Eu saí de lá do consultório com os pedidos e tudo. Eu saí assim, eu não sei como eu cheguei em casa. E aí eu passei a mão na mesa. Tesouro, ter um filho, na maioria das vezes, é uma alegria. Mas e se essa criança foi concebida a partir de uma violência? Nossa amiga Paula, tesouros, passou por isso. E toda vez que ela olhava pro bebê, Paula, quantos anos você tem, gata? Eu tenho 40 anos. 40 anos, você é um bebê. Eu sei que tem gente que É, não gosta que eu fale isso, porque veio uma mulher me xingar esses dias falando assim: Nossa, você fica falando que as lobas são bebês. Mas você é um bebê, não é? Eu tô falando alguma mentira? não, sou um bebê, tô crescendo agora. Tô virando adulta agora. Pois é, ouviu, queridinha? Ela é um bebê e todas as minhas inscritas também são. Inclusive, falando em inscrita, deixa eu mandar um beijo pra Roseli Xavier de Santo André, que inclusive é membro do canal. Vamos mandar um beijinho pra ela, Paula. Ó. Um beijo, assim. Mua. Tesouro, se você quiser que na próxima história eu te mande um beijo, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, igual a Roseli fez na história anterior. Se você quiser contribuir com o canal, já sabe, é só comprar meu e-book na Hotmart por R$ 24, você recebe na hora no e-mail. É um e-book com várias histórias minhas e histórias de amigas sobre os temas que a gente gosta de falar. E comprando você ajuda a manter o canal. Além de, se quiser virar membro, igual a Roseli é também. Paula, vamos começar. Você me mandou como a sua história? Como que você fez para entrar em contato e a gente está conversando agora? Eu entrei no Instagram, te mandei uma mensagem falando mais ou menos como era a minha história. Você me passou um e-mail, eu respondi o e-mail e passei meu telefone. Exatamente, tesouros. Então, se você quiser contar a sua história no canal, igual a Paula vai fazer, vai lá no meu Instagram, vai no direct, manda direto a mensagem: Oi, Rufus, quero te contar tal, 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 tal coisa. E a gente conversa. Se você preferir, pode ir no e-mail amigasdorufus@gmail.com. Eu sempre falo do Instagram primeiro porque é mais prático, né? Mas pelo e-mail pra mim é até melhor. Então, você que sabe, ou lá no Instagram ou no e-mail. Paula, o que a gente vai contar é uma história assim que começou muito mal, mas que com o desenrolar a gente vai se surpreender, porque eu percebi isso pelo texto que você me contou. Como tudo começou, Paula? Sim, eu vou te começar assim contando como era a minha vida. Uhum, Porque aí vocês vão entender o desenrolar da situação. uhum. Pode Eu até falar. conversei com a minha psiquiatra, com a minha psicóloga, se faria bem eu falar sobre o assunto. E ela falou que quanto mais eu falar, melhor. E eu acho que o seu canal é um local muito bom para mais pessoas ouvir. Somos 4 irmãos, eu sou a segunda filha, tenho mais uma irmã e mais 2 irmãos. E meus pais sempre foram muito preocupados com eles mesmos. São separados e tiveram uma vida completamente bagunçada. Com 9 anos de idade, eu fui morar com um tio-avô. Eu contei para minha mãe, ela não acreditou. Minha avó, na época, pôs culpa em mim. E com 17 para 18 anos, o então namorado da minha mãe também tentou manter relações comigo, mas quando eu contei, minha mãe não acreditou novamente, ficou do lado do namorado. Então eu entrei naquela fase de brigar com todo mundo, a fase da adolescente rebelde. Eu estava com 17 para 18 anos. E até Porque às então eu vezes não a mãe tem tinha. um adolescente rebelde dentro de casa e acha que veio do nada essa rebeldia, mas sempre teve um motivo. No seu caso, você contou, você fez o mais difícil, que era contar, e não E acreditaram em ninguém você. acreditou. Não. E não tinha sido só comigo, tinha acontecido com a minha irmã também. Minha irmã, na época, se rebeldiou muito além do que de mim. E aí eu tava com 18 para 19 anos, eu encontrei
Era um colega, ele era colega, a gente tinha sido criado na mesma rua, amigos de muitos anos. E eu reencontrei essa pessoa. Eu já estava com 18 para 19 anos. E ele me pediu um namoro. Os primeiros dias eram flores, né? Todo mundo gostava muito dele, minha família gostava muito dele, minha mãe adorava ele. E eu estava me sentindo muito perdida, assim, em questão de relacionamento. Apesar de ter passado por ter sido uma... Eu era virgem ainda, porque na minha cabeça eu queria fazer diferente, eu não queria ser igual a minha mãe e nem meu pai. Eu queria formar uma família, eu queria começar do zero, uma família, tudo certinho, como mandava o figurino. Então eu era virgem ainda. Então, nessa altura, quando você reencontrou esse rapaz, você era virgem. Sim. Tá. E aí a gente começou a namorar. Assim, na minha adolescência, eu tinha tido uns namoradinhos, mas não tinha chegado finalmente, porque eu me preservava. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer tudo certinho. Eu sempre fui muito certinha com tudo. Uhum. E aí a gente começou a namorar. E todo mundo comemorando. Ai, que legal. Eu vou chamar ele de José para não... O José é um menino muito bom. Que bom que vocês se reencontraram e tal. E aí a gente começou a namorar. Uhum. E eu trabalhava num local que eu trabalhava 12 por 36. Então eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Uhum. E aí eu ficava 36 horas e só voltava normalmente trabalhar depois de 36 horas. Então a gente se encontrava um dia sim, um dia não. E aí ele já dava sinais que tinha alguma coisa errada. Porque eu trabalhava à noite, mas ele conseguia me encontrar a qualquer hora do dia. Ou seja, ele não trabalhava. O que ele fazia na vida? Uhum. Só que, assim, escutando os comentários, todo mundo, mas ele é muito bom, muito bom. E ele era muito grudento. Muito grudento. Ele me fazia sentir uma princesa. Se encontrasse a gente junto, nossa, eu me sentia rainha. E eu não sou estereotipo, a menina linda, né? Eu me considerava feia na época. E assim, ele me fazia me sentir a mais linda de todas as mulheres. E ele morava numa kitnet aqui na cidade. E um dia, não tinha telefone, eu tinha um telefone celular, mas ele não tinha. Era mais telefone fixo. E aí ele me ligou um dia no fixo, tinha chovido muito, eu estava em casa. Ele, eu queria te ver, vamos nos encontrar. E era, assim, uma tardezinha que choveu muito, tinha chovido muito na cidade. E na kitnet que ele morava não podia entrar mulher. Uhum. E aí ele estava me esperando, a gente combinou de encontrar no lugar, ele estava me esperando e eu fui com ele. E a kitnet era próximo ao ponto de ônibus que eu descia, e aí a gente se encontrou. E estava chovendo muito, aí ele chegou na kitnet e passava pela dona, né, da kitnet. E falou para a dona da kitnet assim, essa moça que é minha irmã, tá chovendo muito, será que ela pode me esperar para tomar um banho? E enquanto eu tomo banho, ela fica lá no meu quarto e tal. Eu não queria ir, ele insistiu muito, eu não queria ir, de jeito, parecia que tinha alguma coisa que eu falava, não vai, não vai. Uhum. E eu fui. E eu fiquei na kitnet e ele tomou banho. E aí a moça deixou eu entrar, eu entrei, fiquei esperando ele, eu lembro, eu estava sentada na cama. Até então, Paula, ele já havia tentado alguma coisa com você? Não, ele super me respeitava. Ele, como eu tô te falando, ele me tratava como uma princesa. Ele faltava, tipo, vai pular passar uma poça d'água, ele faltava deitar para eu passar sobre a poça, entendeu? Ele me tratava como uma rainha. E assim, eu estava apaixonada, ninguém nunca tinha me tratado assim. Uhum. Eu tinha carência de amor de mãe, carência de amor de pai, eu tinha carência afetiva. Uhum. E aí ele foi assim, a gente tinha uns 20 dias de namoro só quando isso aconteceu. Não tinha nem um mês. Ele não tentava nem colocar a mão, nada. Nada. Ele não fazia nada que me abonasse. Uhum. Até a forma de me abraçar era um jeito carinhoso, ele não tentava nada, era diferente. Mas ele sabia que você era virgem? Sabia, assim, como eu já conhecia ele há muito tempo, eu contei pra ele detalhes da minha vida, tipo, sobre a minha mãe não acreditar na situação do meu tio, sobre não acreditar na situação do meu padrasto. Meu padrasto ainda morava na casa da minha mãe.
Então, assim, eu me abri com ele, eu contei tudo. Eu contei tudo pra ele da minha vida. Tá, eu E só tô aí, perguntando isso pra deixar claro assim, 100% confiança. Apesar de você estar intuindo que não isso, queria ir, você confiava muito nesse cara. confiava. Eu confiava de olhos fechados. E com 20 dias assim, 20 dias de namoro, ele falava, a gente vai se casar, vai formar uma família, nossa família vai ser linda, vamos ter 3 filhos. E era uma coisa assim, que mexia com o meu psicológico. Hoje, vendo a situação, ele me controlou, Rufus, de uma forma que as pessoas não têm noção como um ser humano pode ter controle sobre a outra, mesmo a pessoa. A gente não percebe. É uma coisa assim, que você só percebe depois que você sai. E ele insistiu muito. E a gente foi para esse. Eu fiquei lá, né, esperando ele tomar banho. Aí ele veio enrolado na toalha. Ele me deu um beijo e tal. E eu falei assim: vai vestir roupa. Veste roupa. Aí ele falou assim: então fecha o olho, porque eu tô pelado. Era um quarto. O banheiro ficava fora do quarto. E aí eu comecei a ficar nervosa com a situação. Eu falei: vou te esperar lá fora. Só que tava chovendo muito, eu não tinha como sair. Tava uma chuva muito forte. Eu não tinha como sair da onde eu tava. E aí ele começou a se trocar na minha frente, de vestir roupa. E a chuva não passava. E já era umas 6 e pouco da tarde e a chuva não passava, uma chuva muito grossa. Aí ele deitou na cama e eu fiquei sentada. E ele começou a me beijar, e aí ele começou, aí esse dia, nesse momento, ele começou a passar a mão, a me tocar, e eu falo, não para, não para. E ele falou pra mim assim, não, fica calada, porque senão a dona ouvir, ela vai me pedir pra sair daqui, eu não tenho pra onde ir. E aí ele forçou. Ele conseguiu o que ele queria. Eu não conseguia tirar ele de cima de mim, porque ele é assim, bem musculoso, sabe? Ele é bem fortinho. E ele em cima de mim, só pra você ter uma ideia, eu tenho 1,47. E na época eu era muito magrinha. Então ele era muito grande. E eu tentando tirar ele, eu comecei a chorar, ele tampou a minha boca. Segurou a minha boca e mandava eu calar a boca. Aí ele falava o nome da senhoria lá, dona da kitnet. Ela vai me expulsar daqui, cala a boca. E segurava a minha boca e aí ao mesmo tempo fazia fez o que ele queria. Então o tempo todo você estava se debatendo. Sim. E eu dizendo, não, para, eu não quero, não é assim que eu quero. Não foi por isso não foi assim que eu me guardei. E ele dizia, não, calma, vai passar, tá doendo, vai passar. E eu chorando. E ele continuou. E eu dizendo, não, eu não quero. Eu quero ir embora. E eu tentando empurrar ele me segurando. Aí quando eu começava a querer gritar, ele tampava a minha boca. Teve um momento que ele pegou uma camiseta dele e jogou na minha cara, assim, ficou segurando. E eu sufocada, e eu tentando sair daqui, eu não consegui. Eu não conseguia sair. Aí ele fez o que fez. Ele me limpou com a própria camiseta. E você toda machucada, com certeza, né? Sangrando. Eu toda machucada. Ele que me limpou. Me fez vestir a roupa. Desculpa, Rufus. Ele foi muito cruel mesmo. Essa crueldade não acabou aí, Rufus. Durou um tempo ainda. E quando eu saí, que a gente saiu, conseguiu sair, que a chuva diminuiu, e a gente saiu, eu lembro que tava chuviscando, e eu chorando ainda. Aí ele falava assim, não, meu amor, para com isso.
Vamos guardar isso como um momento nosso, só nosso, só aconteceu só com a gente. Fica tranquilo, isso vai passar, é porque é a primeira vez. Prometo que das próximas não vai doer. E aí, quando a gente chegou no ponto de ônibus, ele falou pra mim assim, só tem uma coisa. Eu tenho certeza que você ficou grávida. Eu queria morrer, Rubens, quando eu ouvi aquilo. Eu falei pra ele, não, eu não fiquei grávida, você tá doido? Ele falou assim, eu tenho certeza. Aí eu falei, na minha inocência, ninguém fica grávido na primeira relação. Aí ele só deu um sorriso. Eu entrei no ônibus chorando, fui embora pra casa, cheguei em casa, tomei banho, ninguém percebeu. Eu não tinha ninguém pra contar o que tinha acontecido. Minha mãe já estava no quarto, ninguém percebeu. Eu lembro que eu chorei praticamente a noite inteira. Minha irmã já tinha saído de casa. Nós duas dividimos quarto. E o quarto era só meu nessa época. Eu não tinha ninguém para contar. Eu não tinha coragem de contar para ninguém. Aí ele me ligou no outro dia e eu falei para ele, olha, nosso namoro acabou aqui, eu não quero te encontrar mais. Aí ele, não, você tá confusa. Eu falei, não, eu não quero. Aí ele falou assim, não, eu não vou considerar porque eu sei que a gente ainda vai ter um elo muito grande. A todo momento ele afirmava isso. A gente vai ter um elo muito grande. E aí começou as perseguições. Eu terminei o namoro, começou as perseguições. A minha família, apesar de bem mal estruturada, recebia muito, assim, se reunia muito nos domingos, por causa da minha avó. E ele já sabia mais ou menos a rotina, porque ele já tinha convivido com a gente na infância, comigo, com meu irmão. E aí ele passou, Rubens, sem ser convidado aí nos domingos na minha casa, como se ele fosse meu namorado. Ele me perseguiu tanto que eu perdi meu emprego. Ele ia para a porta do meu trabalho, eu trabalhava num motel. Uhum. Lá tem uma portinha para funcionário e tem a porta das pessoas que entram. Ele atormentou tanto, Rufus, que ele sentava na porta nessa portinha onde entrava funcionário, ele sabia os dias que eu trabalhava e ficava lá esperando. Um dia o segurança falou para mim assim, tem um rapaz lá na porta, ele tá te esperando, já tem umas 3 horas que ele tá sentado lá. Aí meu gerente falou para mim, vai lá e fala com ele para ele ir embora. Eu fui, falei pra ele ir embora, e ele falou pra mim assim, não, só vou embora se você prometer que quando você sair do serviço a gente vai se encontrar. E aí ele foi fazendo isso. E aí ele começou a mexer com a minha cabeça, ele me mandava flores, e até então minha menstruação não vinha. E aí isso já tinha passado uns 2 meses. E eu comecei a desesperar. Não é possível, não é possível. Não é possível que eu tô grávida. E eu não ia no médico de medo. Eu não fazia teste de gravidez de medo e não contava pra ninguém o que estava acontecendo. E aí ele começou, aí ele mandava flores, ele ficava em cima, ele ligava, fazia declaração. Naquela época tinha aqueles carros de som. Nossa. Até isso ele fez, ele mandou na porta da minha casa. E aí eu escutava só assim das pessoas ao meu redor, você não vai arrumar ninguém igual ele te ama, ele é louco por você. Minha mãe chegou a dizer pra mim assim, se você não namorar com ele, você não vai namorar com ninguém, porque eu não vou deixar, eu não aceito outro rapaz aqui. Eu não tinha coragem de contar o que estava acontecendo. Claro, porque no passado você contou e foi ignorada. E em uma situação mais dessa, alguém ia acreditar, Rufus? Uhum. Mas você contou que você não estava mais namorando com ele. Todo mundo sabia que eu não queria mais. Minha mãe falava assim, por que você não quer? Você quer esse noiado, você quer o que não presta, um rapaz tão bom desse. Porque na frente das pessoas era uma coisa. E eu sofrendo caladinha. E aí quando foi assim por volta dos 4 meses, eu comecei a engordar, né? Eu não sentia enjoo, não sentia essas coisas, mas eu comecei a engordar. E minha menstruação já não vinha mais, de forma alguma. E ele ficou, Rufus, uns 4 meses atrás de mim. Ele não saiu. Ele continuava agindo como se a gente fosse namorado. Ele chegava como se ele fosse meu namorado. Tão psicopata que ele é. E aí, um dia, ele falou, não, vamos... Tanto ele insistir, eu voltei a namorar com ele.
tanto as pessoas me falarem e do jeito que ele agia, eu comecei a colocar na minha cabeça assim, não, foi porque é a primeira vez e é normal, eu sentia dor e ele queria continuar e eu tenho que entender o lado do homem também, né? Que o homem não consegue parar. Olha pra você minha cabeça, Rubens. Não se culpe, porque a E gente é educado a pensar desse jeito. na minha cabeça, Rubens, era isso. E aí eu fui num posto médico, eu não precisaria fazer exames assim de sangue ou de urina, o médico só tocou na minha barriga, fez o toque na minha barriga, apertou e falou pra mim assim, você tá gestante, vamos começar a fazer esse pré-natal. Eu saí de lá do consultório com os pedidos e tudo, eu saí assim, eu não sei como eu cheguei em casa. Parece que apagou, assim, ó. Do hospital até minha casa apagou. Apagou. E aí eu pensando, como que eu vou contar pra minha mãe, né? A minha irmã tinha acabado de ter um filho. Minha irmã bem mais nova que eu, tinha tido um filho, minha mãe ainda estava naquela luta assim com o filho, e eu pensando, como que eu vou contar pra minha mãe que eu tô grávida? Aí eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Eu esperei minha mãe chegar do trabalho, e eu pensando, eu falei, mãe, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que eu tô grávida. Aí ela me abraçou e falou assim, ai minha filha, que lindo, se você tiver filho, ainda mais se for do José, eu vou ficar muito feliz de ter um neto vindo dele. Ó a ilusão das pessoas ao meu redor. E aí eu comecei para Natal, mas eu não gostava, Rufus. Era uma coisa que tá grávida me machucava muito. E aí quando as pessoas me viam triste, eu só falava assim, porque eu acho que eu não tô preparada para ser mãe, eu acho que não é a hora de ser mãe. Qual foi a E eu reação do fiquei, José a hora que você contou pra ele? ele soltou foguete, ele ficou todo feliz e falou, eu sabia, agora a gente tem um elo para sempre. Você é minha para sempre, acabou. Você é minha para sempre. Eu tinha certeza que a gente ia ficar junto para sempre. Ele sempre enfatizava isso. Agora nós dois e nosso bebê para sempre. E aí começou. Ele não parava em emprego, ele alugou uma casa pra gente ficar nessa casa. Eu ficava nessa casa com ele, mas ele não conseguia colocar o básico dentro de casa, eu grávida. Muitas vezes eu ia no orelhão, ligava pra minha mãe e falava, mãe, eu tô com saudade da senhora, mas não era saudade da minha mãe, Ups, é porque eu não tinha o que comer. Mas eu não tinha coragem de contar pra minha mãe. Aí minha mãe falava, vem pra cá, minha filha, passa uns dias aqui. Porque nessa época, eu comecei a ter uma relação melhor com a minha mãe, sabe? Aí eu ia pra casa da minha mãe e ficava. Aí ele dava um jeito de comprar as coisas de comer da casa e me ligava. Só que tem uma coisa, Rufus. Eu era obrigada a ter relação todos os dias. Todos os dias. E às vezes 2 vezes no dia. Eu era obrigada. Porque se eu não cedesse, ele começava a quebrar as coisas dentro de casa e dizer que eu tinha outro. Vocês voltaram a ter Isso. relações depois que vocês foram morar juntos, que você já sabia que estava grávida. Sim. E pra mim, todas as vezes era uma tortura. Pra mim, isso era a coisa mais horrível do mundo. Eu falava, eu não gosto. Eu conversava às vezes com a minha irmã, aí minha irmã brincava, eu falava, você vai ver, depois que tiver filho, vai ser muito mais difícil. Aproveita, eu dizia pra ela assim, mas eu não gosto. Eu não gosto nenhuma vez, de nenhuma dessas vezes eu gosto. Você até então E aí, nunca tinha sentido prazer numa relação. nada. Pra mim era a coisa péssima do mundo. E aí foi assim, durante muito tempo, e ele não conseguia, né, manter a casa e nada disso. E nem aluguel. E minha mãe tinha uns barracões de aluguel e desocupou um e ela falou pra mim assim, minha filha, vem você, e ainda assim minha mãe achava ele o príncipe, tá? Ele não conseguia manter o básico e minha família e todo mundo ao redor achava ele o príncipe. E aí a minha mãe falou, desocupou um barraco, vem pra vocês morar aqui. A gente foi morar nesse barraco.
E ele continuava com as maldades dele, só que a maldade dele era psicológica. Ele fazia psicológica mesmo. E aí meu filho nasceu. Aí eu fiquei doente de depressão, porque eu não aceitava o meu filho. Fui muito julgada. O que passava na sua cabeça quando você olhava aquele bebê, sentia aquele bebê nos seus braços? Eu revivia tudo. Era como se todo momento, quando ele ia mamar em mim, era como se eu revivesse aquela situação, sabe? É como se eu revivesse aquele momento do zero. Aí eu comecei a tomar medicação e eu fiquei em transe, assim, eu fazia tudo automático. Quando você Tudo olhou pro teu automático. bebê, você lembrou daquela situação em que ele foi concebido. Tudo. E ele nasceu muito parecido com o pai, muito Hum, fisicamente. uhum. Muito parecido. Era muito pior pra mim. Eu olhava que ele, assim, fazia todos. Eu cuidei, mas eu sempre precisava de alguém próximo. Eu nunca consegui cuidar dele sozinho. E foi indo assim, e foi indo, eu fui tomando medicação. E assim, parece que eu fiquei, nessa época, em um outro mundo. Eu, assim, parecia que eu era outra pessoa, parecia que eu tava, sei lá, eu era outra pessoa, completamente diferente. Eu era outra pessoa. Você sentia culpa pelo sentimento que você estava tendo Sim, pela criança? sentia. Eu não queria ele. Eu não queria que ele me chamasse de mãe. Uhum. Eu não queria. Minha mãe recebeu. Eu vejo no seu vídeo, você gosta, que você fala muito da tia do coque. Minha mãe recebeu um missionário. Eu amo as irmãs do Coque. Mas esse não era o irmão do coque, era um missionário. Ele passava pelas casas fazendo oração e ele pediu pra minha mãe se ele podia orar por ela. Minha mãe estava na rua conversando com a outra. E aí ele falou assim, eu queria orar pela senhora. E eu estava sofrendo todo tipo de abuso psicológico que você possa imaginar. Ele foi orou pra minha mãe e falou pra minha mãe assim, você tem uma filha? Ele nunca tinha visto a minha mãe. Ele não sabia que a minha mãe tinha 2 filhas. Ele falou assim, você tem uma filha que ela tá sofrendo muito e que você vai precisar dar todo o apoio pra ela. Dá todo o apoio que ela precisar e acredita em tudo que ela te falar. Foi mais ou menos isso que ele falou pra ela. E aí ela chegou em casa e, minha filha, você não acredita? Um cara ali orou pra mim e eu fiquei preocupada com a sua irmã, porque a minha irmã morava num bairro distante. Fiquei preocupada com a sua irmã. Será que o meu cunhado na época, ele era mais grosso, assim, meu cunhado ainda é mais grossão, assim, ele é mais rústico. E aí a minha mãe pensou que meu cunhado estivesse fazendo algum mal pra minha irmã, mas era eu. E eu não tive coragem de falar nada pra ela. Mas naquele momento, parece que eu comecei a acordar do transe que eu tava. E aí eu fui. Aí minha mãe falou assim, vai na casa da sua irmã pra mim, que eu tô trabalhando 2 horários, não tá dando pra eu ir. Vai na casa da sua irmã pra mim, eu te pago a passagem, você vai, almoça com ela. E aí eu fui. E eu estava de calça jeans e estava muito calor. E aí a minha irmã foi e me deu um short, falou pra mim, veste esse short aqui, tá muito calor. E aí eu fui trocar de roupa. E uns 2 dias anterior, ele tinha me segurado na perna para não levantar da cama para amamentar meu filho, porque ele queria saber que meu filho chorou. E aí ficou 5 sinal do dedo dele na minha perna. Eu sou bem branquinha, e aí ficou a mão dele certinho, assim, roxa na minha perna. E a minha irmã viu. A minha irmã me salvou e ela nem sabe, Rufus, que ela me salvou. Eu ainda não tive a oportunidade de dizer isso para ela. E a minha irmã viu. E aí meu filho já estava com 10 meses. Ela me pegou, me pôs assim na parede e falou assim, fala a verdade. Você vai falar a verdade pra mim, o que tá acontecendo? Porque esse roxo em sua perna é sinal de mão. Eu não acredito que você tá apanhando de homem. Eu não acredito. Se você estiver apanhando e estiver aceitando,
eu vou bater em você de novo, porque eu não acredito que você tá deixando isso. A gente foi criado por mulheres fortes, que nunca aceitou esse tipo de coisa. Nosso pai nunca levantou a mão pra gente, sempre tentou a gente, nunca pôs a mão na gente. E você vai aceitar isso? E aí eu comecei a chorar. E ela falou, você vai dar um fim nisso? Aí eu só chorei, não contei nada pra ela. Fui embora, mas fiquei com as palavras dela na minha cabeça. E aí, isso tudo numa semana só, aconteceu isso tudo. E aí eu tava... A gente morava no fundo, e às vezes, no outro dia já, a gente morava no fundo, e às vezes eu tinha a sensação que tava batendo no portão. E aí eu ia pra ver. E eu saí e tava uma amiga minha subindo, isso num sábado. Uma amiga minha subindo, que ele não gostava dela, ele afastou todos os meus amigos, todos que chegaram perto de mim. Ela chegou assim perto de mim do portão e começou a contar que uma colega nossa tinha tido nenê e tal, e contar. E quando ela viu ele, ela por trás de mim, ele veio por trás, ela falou assim, depois nós conversa, tchau, e subiu. Aí eu entrei, quando eu entrei, ele falou assim, essa puta vai trazer notícia de macho pra você, porque ele arrumava macho pra mim, Rufus, porque sem eu sair de casa, o máximo que eu ia era na casa da minha irmã, e não tinha amigos, eu não conversava com ninguém, eu tava isolada. E aí ele começou a me xingar e fala o que eu vou te falar. Eu falei, não vou te falar. E aí eu fui entrando pra dentro de casa, e quando eu entrei, ele me empurrou contra a parede e me segurou no pescoço. Começou a apertar. Esse dia eu pensei que ele ia me matar. E ele falou pra mim, fala o que eu trouxe pra você. Se você não falar, eu vou te matar. E começou a brigar. Aí esse dia ele alterou a voz, ele começou a gritar. E aí eu passei a mão na mesa da cozinha. Ele me encolheu bem próximo da mesa e tinha uma faquinha de mesa. Dessas de pão. E aí eu coloquei no braço dele. Tipo, enfiei no braço dele. Aí ele me soltou. Aí, quando ele me soltou, ele sentou no chão e começou a chorar, dizer que eu queria matar ele. Você quer me matar, o pai do seu filho, o amor da sua vida? E começou a chorar. E aí eu saí da casa, do barracão, né? E fui estar na casa da minha mãe. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, assim. Minha mãe foi lá e pegou o neném. E eu contando pra ela o que estava acontecendo, que eu não aguentava mais. E eu chorando compulsivamente. E aí foi aí quando eu dei o meu grito de liberdade. E eu pedi pra minha mãe, deixa eu ficar aqui, eu não aguento mais. E eu comecei a contar pra ela, só que eu não contei tudo, sabe? Eu contei, mãe, tá acontecendo isso, ele me bate, ele me força a ter relação, e eu não quero mais, eu não dou conta, porque na minha cabeça esse casamento era pra sempre. Eu não queria fazer igual meus pais, criar os filhos jogados, sabe? Criar os filhos sem o pai. Porque meu pai fez muita falta na minha vida. E aí, naquele momento, eu me libertei. Naquele momento, eu consegui liberdade. A sua mãe acreditou em você? Sim, aí naquele momento ela me acolheu. Pediu pra ele voltar pro barracão, falou pra ele, não, fica lá, eu vou tentar acalmar ela. E aí, conseguiu me acalmar, acharam que era depressão, que tava voltando. E aí eu comecei a contar tudo pra ela, o que tava acontecendo, mostrei minha perna, que tava roxa, contei tudo, assim, não contei do estudo. Aí eu fui viver com a minha mãe, morar com a minha mãe. E aí ele saiu do barracão, mas ele continuava me perseguindo. Ele continuava me perseguindo. E aí, um dia, ele fez um show na porta da minha casa. E um dono de uma boca, que me conhecia desde criança, e me chamou e perguntou o que estava acontecendo. Aí eu fui e falei pra ele. Aí ele falou pra mim assim, então vai acabar seu sofrimento agora. Eu falei assim, não, ele tá me perseguindo, ele não aceita término, e eu já não sei o que fazer, eu não quero ir em delegacia nem nada disso. Não tinha Maria da Penha há 20 anos atrás, não tinha esse cuidado que tem hoje com a mulher. E aí eu contei pra esse cara, e ele foi e... Uma próxima vez que ele apareceu, ele foi, chamou ele e avisou ele que era pra me deixar em paz. Então... Quem fez ele sair do meu caminho foi esse dono da boca de fumo. Que não tinha nada a ver com a situação, não era amigo íntimo, não era nada. Ele morava na minha rua e ele viu, coincidiu dele ver a situação
E aí ele falou pra ele que não queria ele, aí foi quando ele me deixou em paz. Aí começou as minhas lutas, Rufus, porque eu não aceitava meu filho. E aí, quando o seu bebê estava com 10 meses, você estava com esses pensamentos de rejeição em relação à criança. Você ainda E lembrava do que aconteceu. lembrava e eu tentei, não sei se eu posso falar a palavra, Uhum, eu sei eu o que tentei é. tirar minha vida Uhum. e, e aí no hospital uma enfermeira conversou comigo e falou pra mim assim, vivo por você, eu não sei o que tá fazendo essa dor em você, mas segue a sua vida por você, luta por você, não coloque ninguém à frente de você, só você mesma, luta por você, você é uma mulher forte. E aí eu fui tentando, sabe, Rufus? Eu tomava medicação para depressão, mas eu não queria fazer terapia. E aí fui levando, fui trabalhar, voltei a estudar, e eu não me relacionava com ninguém, não conseguia ter relacionamento com ninguém. E a minha diversão era entrar no MSN, né? Conversar com pessoas de fora. E eu conheci uma pessoa que ele já faleceu, o Francisco. Ele era, né, espírita. E o Francisco conseguiu me dar um acalento. E eu me abri para ele, contei para ele o que acontecia. E ele conversava comigo. E ele me indicou livros para ler. Você sentia culpa pelo sentimento que você estava tendo Sim, pela criança? culpa eu me sinto até hoje. Até hoje, meu filho já fez 20 anos e eu ainda tenho muita culpa em relação a ele. Eu tinha assim, eu cumpri com todas as obrigações financeiras dele. Eu pagava babá, eu pagava escola, dava as melhores roupas, os melhores sapatos, mas eu não conseguia dar amor. Não conseguia. Minha mãe fez o papel de mãe dele. Ele chamava minha mãe de mãe. Até hoje ele não me vê como mãe, ele me vê como irmã. E Ele foi muito difícil sentia, para você mim. acha que ele sentia essa distância? Sentia, sentia ele. Hoje a gente conversa bem. Hoje ele sabe por que eu fui assim. Tive uma relação muito difícil com ele. Eu fui morar sozinha, só eu e ele, não deu certo. Ele pediu para voltar a morar com a minha mãe. Ele foi morar com a minha mãe e ele ficou assim, eu fazia parte financeira, mas não conseguia demonstrar amor. E aí Quando eu você conheci diz meu assim marido, que você não conseguia demonstrar amor, o que que é isso na prática, assim, no dia a dia? dar um Quando... abraço, dar um beijo, dizer que ama. Eu só consegui fazer isso há pouco tempo, Rufus. Meu filho já tem 20 anos, eu só consegui demonstrar para ele que eu amo. E nem foi falando, foi escrevendo. Eu fazia tudo que ele me pedia. Se ele a gente entrasse no supermercado e ele falasse, mãe, queria aquele carrinho, porque ele me chamava de mãe e chamava minha mãe também. Uhum, Porque minha mãe sempre falava pra ele, eu sou a mãe vó, ela é sua mamãe. uhum. Minha mãe sempre pontuava isso. Eu sou a mãe vó. Minha mãe tinha medo, sabe? De eu ficar com raiva dele, chamar ela de mãe. E pra mim era um alívio. Uhum. Pra mim era um alívio ele ver minha mãe como mãe, entendeu? Era um alívio, era assim, pra mim um acalento, tá? Ele tem minha mãe de mãe. Eu fazia tudo que ele queria, tudo. Mãe, eu queria... Entrava no mercado, por exemplo. Ah, eu quero comer isso. Podia ser caro, eu podia dar com o último dinheiro, eu comprava e dava. Por culpa. Hoje eu sei que era por culpa. Tudo que ele queria, Rufus. Ele tinha 6, 7 anos, ele entrava na loja e ele escolhia a roupa que ele queria. Ele definia o que ele queria vestir, o que ele queria calçar. Ele chegava na loja de sapato e ele escolhia o sapato que ele queria. E com 6, Eu 7 coloco anos, ele estava parecido fisicamente com o genitor? muito, ele é muito parecido. Agora dizem que ele se parece comigo, mas ele era muito parecido fisicamente. E você lembrava do momento que ele foi concebido, ele ainda com 5, 6, 7 Tudo. anos? Você tinha esse A, pensamento, então, diário? Todo dia você lembrava daquela to, noite?
Rufus, eu acho que parou esse pensamento há uns 2 anos. Então, Uns enquanto dois ele anos. foi Eu crescendo, você evitava o lembrava. convívio, lembrava. Eu evitava ao máximo me encontrar com ele, depois dele mais velho. Eu evitava ao máximo o convívio com ele e com a minha mãe, porque eu me casei, fui viver minha vida, mas eu evitava de estar na presença deles. Festa de família, para mim, era um massacre. Eu chegava em casa arrasada, triste, chorava do nada, mas não contava para ninguém que tinha acontecido ainda. O genitor, nesse período, sumiu. Sumiu. Sumiu, não deu suporte. Eu sei onde ele tá, eu sei da vida dele, porque sempre tem um para vir contar. A cidade não é tão grande assim, e sempre tem um para falar, fulano tá casado e teve um filho agora. Eu sei que ele teve mais 2 filhos. E assim, ele tentou um pouco de convívio com meu filho, sabe? Ele tentou quando ele era mais. Mas a minha mãe não quis. Minha mãe, ele não ajuda em nada mesmo, ele não vai atrapalhar a criação do meu filho. Minha mãe começou a tomar raiva dele porque ele me perseguia, sabe? Minha mãe Então, tomou uma então certa raiva o seu dele. bebê não teve contato com o genitor. Não, não teve. Ele sabe quem é. Hoje eu sei que eles conversam pelo WhatsApp, mas ele não tem contato, não tem esse. Meu filho nem gosta dele, nem gosta de ouvir o nome dele. Meu filho esconde dele quando ele aparece de surpresa na casa da minha mãe, porque minha mãe mora no mesmo lugar ainda. Então meu filho esconde. Meu filho, a gente discutia muito, eu só achava defeito no meu filho. Hoje eu sei que não era minha culpa, né, vamos dizer assim. Eu só achava defeito nele, tudo que ele fazia estava errado. E aí meu filho meio que entrou numa depressão, não saía do quarto, só ficava no quarto. Só que aí eu não me preocupava, né? Ainda não me preocupava. E eu entrei em um outro momento, quando eu me casei, né? Tive uma filha, me casei, aí meu marido, graças a Deus, é um príncipe. Ele é calvo, viu, Rufus? Meu príncipe é calvo. Meu príncipe começou a perceber que as coisas estavam erradas, e ele é muito amoroso, ele tem filhos do primeiro casamento, ele é muito amoroso com o filho, e ele falou pra mim, aí ele me falou, a gente precisa conversar, o que acontece com você em relação ao seu filho, eu não concordo, tá errado, vamos conversar, vamos entender. E aí eu contei pro meu esposo por que eu tinha esse sentimento do meu filho. E aí meu esposo, então tá na hora da gente fazer uma terapia. Eu ainda recusei um tempo, e aí eu fui pra terapia. Foi a Fazer primeira vez que terapia. você contou pra alguém que seu filho era fruto de uma violação. Foi a primeira vez. Foi a primeira pessoa a ouvir. E aí meu marido falou, não, então vamos tratar isso na terapia para você pelo menos ter um relacionamento melhor com seu filho. Porque tá errado esse relacionamento. Você já pensou se seu filho se trancado aí no quarto e ele faz o pior, como é que você vai viver com isso na sua cabeça? E aí eu fui pra terapia, depois de um certo tempo na terapia, minha terapeuta falou pra mim que eu ia sentar e conversar com ele. Se quisesse que essa conversa fosse eu, ela e ele, poderia ser nós três. E aí eu convidei meu filho para ir na minha terapeuta comigo e contei para ele. Foi muito libertador, mas foi muito doloroso. Porque ali também ele expôs o que ele sentia, o quanto que ele sofreu, sabe, Rufus? Eu sei que meu filho sofreu muito, e a gente conversou muito ali. Eu contei pra ele tudo o que aconteceu, tentei dizer pra ele que eu não queria que ele tivesse raiva do pai, porque já tinha tido muito ódio nesse tempo, e eu não queria mais, me fazia muito mal. E aí a gente começou, hoje eu faço terapia com meu filho, ele também faz terapia. A gente começou a ter uma relação. Hoje eu tenho uma relação de amizade com meu filho. Depois que você contou, você parou de lembrar do momento que ele foi concebido? Isso melhorou na tua cabeça? Melhorou muito. Não vou te dizer assim, acabou. Não, não acabou. Eu ainda sinto essa dor.
Mas eu lembro, essa dor é mais fraca. Hoje ela não me atrapalha na minha vida, porque ela me atrapalhou muito. Ela me atrapalhou em tudo. Sabe, todo mundo tem um dia de tristeza. E o meu dia de tristeza era ficar relembrando dessa situação, sabe? Era ficar relembrando de tudo que eu tinha passado, de sentir ódio do genitor do meu filho. Eu sentia muito ódio dele. Não vou dizer pra você assim, você perdoou. Não, ainda não consigo perdoar. Eu ainda sinto ódio dele. Confesso pra você que eu sinto vontade de escutar assim, fulano se dê mal, porque ele ainda não se deu mal na vida. Ele ainda tá muito bem. Mas todos os dias é um dia diferente. Cada dia eu sinto menos. Eu posso dizer que cada dia essa dor é menor. E que eu tenho certeza que vai passar. Só de conseguir abraçar meu filho, hoje eu consigo abraçar. Só de conseguir abraçar meu filho, para uma foto mesmo, de passar um dia com ele, sem a gente discutir, sem eu querer ficar longe dele, porque eu sentia vontade de ficar longe. Eu não conseguia ficar muito tempo. Eu queria, quando ele era pequenininho, que eu morava com a minha mãe, eu queria trabalhar e estudar para não sobrar tempo. Eu pegava todas as horas extras que eu podia pegar no trabalho para não sobrar tempo de eu ir para casa, para ter que conviver com ele. E isso me machucou e machucou ele, né? Ele não tinha culpa da situação e machucou muito ele. Então hoje melhorou muito. Eu posso te dizer que estamos a caminho dos 90%. Não vou ser mentirosa e dizer para você, tá tudo lindo. Não, tá melhorando. Cada dia melhora um pouco mais. Mesmo melhorando, você deve alimentar uma culpa, né? Pelos anos que tudo isso aconteceu. Sim, hoje eu trabalho a culpa que eu tenho, né? Eu perdi quase 21 anos da vida do meu filho. Eu trabalho muito essa culpa que eu não tenho. Não é que eu não tenho culpa. Eu tenho culpa de não ter procurado ajuda. Essa é a culpa que eu sinto. Mas, graças a Deus, feriu muito, afetou meu filho, com certeza. Mas a minha mãe foi... A mãe que ela não foi para mim, que ela não foi para meus irmãos, ela foi para o meu filho. Então ela supriu, de certa forma, as necessidades dele materna. E eu tenho muito que agradecer a ela. Hoje ela sabe por que eu era dessa forma, porque gerava conflito entre eu e ela também, sabe? Essa relação, que ela não entendia. E como ela reagiu quando você contou? Ela chorou muito, pediu perdão por não ter visto que tinha acontecido que estava alguma coisa errada, porque ela me incentivou muito, né, a ficar com ele. Minha mãe incentivava muito, falava que ele era um bom homem, que é isso que você tem que ficar. E me pediu perdão, mas ela não tinha culpa, né, porque ele era um príncipe, um gentleman perto das pessoas. O monstro, ele só era quando a gente estava sozinho. E depois de todo esse ocorrido, hoje você consegue ver a relação sexual como uma coisa prazerosa? Sim, Rufus, desde quando eu me comecei a relacionar com meu marido, né, que ele entendeu, ele sabia que eu tinha algumas barreiras, porque quando a gente se conheceu, o meu filho já estava com 5 para 6 anos, e aí eu disse para ele que eu não queria namorar porque eu não gostava. Ele ficou insistindo para namorar, eu falei, não quero namorar porque eu não gosto disso. Fui bem realista com ele, porque na minha cabeça eu não gostava, tá? Aí ele falou assim, como assim? E meu marido é bem mais velho que eu. Como assim você não gosta? Você não encontrou o homem certo. Você não gosta porque você não encontrou o homem certo. E meu marido teve muita paciência mesmo. E foi me fazendo me descobrir como mulher. Foi onde eu me descobri como mulher, foi com meu marido. E ele foi tendo paciência. Porque muitas vezes começava ali o vucu-vucu, eu não quero. Vai me machucar, eu não quero. E ele muito paciencioso, muito carinhoso, e eu rompi essa barreira quando eu conheci o meu marido. E falando em relação sexual, eu rompi com o meu marido. Ele foi, assim,
Ele é um homem incrível em todos os sentidos. A gente já tem 16 anos juntos e ele é muito compreensivo. E ele foi Muito o seu compreensivo. segundo homem, né? Sim, não, ele foi meu primeiro homem. É, o primeiro. O primeiro não foi homem. É, o Ele primeiro. foi o meu primeiro homem. O primeiro não foi homem. Uhum. Foi um bicho. O meu marido foi e é meu primeiro homem. É assim que se fala mesmo. Ele é o meu primeiro homem. Então, em relação ao genitor do seu filho, o pai do seu filho, o genitor, zero contato. Zero. Eu não consigo ter contato com ele. Mas Não ele consigo. procurou seu filho. Procurou várias vezes, procura ainda. Uhum. Recentemente, meu filho veio falar pra mim. E tem um detalhe, tá? Ele nunca ajudou financeiramente meu filho. E hoje meu filho é bem estabelecido financeiramente, já trabalha, estuda, tem o dinheiro dele. E você acredita que o pai procurou pra pedir dinheiro? Acredito, claro que eu acredito. Pra pedir dinheiro pro meu filho. E ele deu? E o meu... Não. Não vai dar, hein? Não vai. Meu filho falou assim, e meu filho falou pra ele que sentia muito que não podia ajudar ele financeiramente. Não ia dar dinheiro pra ele. Nossa, Meu filho desde mandou um aquela print das época ele não conversas. trabalhava, não conseguia colocar dinheiro em casa e ainda tá nessa, já passou 20 anos já. Tá nessa ainda. Recentemente, eu fiquei sabendo que ele vivia de acordo com a ajuda da igreja. E no fim das contas, gata, a gente vê como tudo se acerta mesmo na maior tempestade, porque ali no começo a sua mãe, que não acreditava em você, que era distante, com essa situação ela passou a acreditar em você, ela passou a ser a mãe para o seu filho, que não foi para você, isso uniu vocês duas. Você ali com seu filho, você foi fazendo o que você podia, e aí nesse tempo você foi amadurecendo, você foi entendendo tudo que aconteceu, para chegar no momento exato em que você pudesse contar a verdade para o teu filho, e vocês dois se entenderem. E nesse vocês dois se entenderem, ele já estava grande, já havia sido criado por uma boa família, que é sua mãe, seu irmão, enfim, todos, o seu marido. E graças ao seu marido também, que foi uma pessoa que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, tudo foi se resolvendo. Ou seja, as coisas foram se encaminhando de um jeito, apesar da história trágica, que no final tudo desse certo. Tem uma coisa que eu até uma vez estava conversando com a minha mãe e falei assim, mãe, o tempo não volta. Mas eu entendo que a gente, quando estava fazendo o melhor que podia. Então, quando seu filho estava crescendo, você estava fazendo o melhor que podia, o que você sabia. Hoje, você sabe muito mais. Isso. E não existe dor eterna, né? Ela passa. Uma hora ela vai passar. As dores não são eternas. E tudo que eu passei, passou. Acabou. Não vai repetir mais na minha vida. É um ciclo que não vai repetir. Nós não temos culpa. A culpa não é nossa. É quem fez que é o culpado. E a gente não pode fechar os olhos e não querer se reconstruir, não querer se refazer a vida, porque não é justo com a gente. A violência não fomos nós que provocamos. Você pode estar numa burca, vestida numa burca. Se a pessoa tiver essa maldade, querer fazer essa maldade, não vai ser sua roupa ou sua atitude. A culpa sempre será de quem fez, não da gente. A culpa não é nossa. A culpa deles por não se controlar, deles por se sentirem, quererem imitar um animal. A culpa é deles, porque quem faz isso com a mulher é um animal. Ele não é humano, ele é um animal. Que o fim do poço não é o fim do poço. Eu estive lá, Rufus, no fundo do poço, achando que eu não poderia ter uma família, achando que ali tinha acabado, que eu não ia construir uma família, e eu construí. Eu sou casada há 16 anos, tenho uma filha desse relacionamento, consegui refazer, né, minha família, e a gente consegue se refazer.
por mais doloroso que seja, a gente consegue se refazer. Todo mundo tem um pouquinho de fênix dentro de si. Obrigada, Rufus. Sou sua fã número 1. Já vou virar membro, porque eu gosto muito do seu jeito e você é iluminado. Você não imagina o tanto que você é iluminado. Sua luz bem longe. Ai, obrigado, gata. Eu fico sem graça. Foi bom desabafar? Foi muito bom. Eu até sonhei com você essa noite, Rufus. O tanto que eu pensei nisso. Sério? O que você sonhou? Eu sei que você tinha vindo com a equipe, mas não me dava moral. Eu falava, não, você vai conversar com a minha equipe. Eu falava, nossa, ele não é nada do jeito que é da internet. Ele é tão carinhoso com as meninas. Mas foi o contrário. E aí, seu sonho é real ou seu sonho é uma mentira? É uma mentira. Você é maravilhoso. Muito... Totalmente mentira. E assim, eu sou fãzíssima do seu canal, fãzíssima de verdade. Eu conheci há pouco tempo e já tô maratonando tudo. Quero ver tudo. Ai, Eu ponho obrigado. o fone no computador, vou trabalhando, te escutando. É graças a você, com histórias de vida como essa, que esse canal se faz. Muito obrigado de todo o meu coração mesmo. Se eu estivesse aí, eu te dava um beijo e um abraço bem apertado. Tá bom, Rufus. Muito obrigada. Obrigado por me ouvir.